Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 475. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. O time titular, ao contrário do jogo do Corinthians, que acabou de acabar, contra o São Bernardo. Vitória nossa que garantiu nossa classificação, né, Ana? A vitória magrinha, o empate acho que também já estava garantindo, mas melhor ganhar do que empatar. Um jogo para poupar um pouco, infelizmente não conseguimos poupar todo mundo, mas... Contusão ali do Yuri preocupa, né? Mas poderia acontecer num treino também, né? E Gibson, quantas vezes você já se contundiu em treino? Nunca, nem em jogo. É um super-homem. Não, minto, uma vez eu consegui me contundir 2 vezes no mesmo jogo porque eu fui idiota pra caralho. Eu tava jogando fute, eu pisei com o tornozelo torto, assim, saca? Tipo, aí, daquele, pisei errado, saí do campo mancando, fiquei lá assim, aí eu fiquei tipo uns 10 minutos alongando o pé, mexe, não sei o que, falei, não foi nada demais, dá pra jogar. Aí eu voltei, no que eu voltei, 2 minutos depois, pisei de novo com meu pé torto de igual, aí fudeu. Aí, foi uma semana quieto, um mês quieto em casa. Difícil, hein, Gibson? Te segurar em casa um mês é complicado, hein? Não, mas sem jogar bola, não fiquei parado em casa, né? Entendi. É isso, meus amigos, estamos gravando este podcast, fazendo essa live logo depois da partida 1-0 do Coringão sobre o São Bernardo, gol do André, aliás, um golaço ali. Mas, Ana, a gente falou do Edilson aqui lá no começo do primeiro podcast e ele foi eliminado, né, do Big Brother Brasil. Perdemos nossa chance de ganhar o Big Brother esse ano. Ele não foi eliminado, né, ele foi expulso, desclassificado. É verdade. Ele acabou agredindo um outro jogador, né? E acabou sendo desclassificado, mas a gente ainda não perdeu, porque a Chayane é representante do Corinthians lá dentro. Toda hora fala vai Corinthians, ficava provocando o Babu pro jogo dia 1º de fevereiro. Falou que o sonho dela era o Yuri Alberto fazer um gol para homenageá-lo. Então ainda temos chance de ganhar o Big Brother. Essa eu não sabia, não. Vamos acompanhar, então. Como é que é o nome da garota? Chayane. A gente precisa seguir ela, então, hein, Dudu? Tá seguindo a Chayane? Não tô seguindo. Eu prefiro perder meu tempo vendo os jogos do Corinthians que nem o de hoje do que ficar assistindo BBB. Bom, mas hoje não foi perca de tempo, hein, Dudu? Ganhamos 1-0. Vitória elástica do Corinthians. Os resultados dessa semana, né? No meio da semana, ganhamos de 2-0 do Red Bull Bragantino. Gols do Gabriel Paulista e do Matheus Bidu. Foi pelo brasileiro, né, esse jogo. Tem que falar, né? Agora pelo Paulista, 1-0. Classificamos e terminamos em 5º lugar no Paulista, 14 pontos em 8 jogos. E vamos enfrentar a Luzinha, que ficou 1 ponto na nossa frente, portanto, em 4º lugar. E a mandante do jogo, que é mata só, né? Fora de casa, então. Pelo que eu entendi, a Record já se adiantou falando que vai transmitir esse jogo. Então, provavelmente o jogo será domingo, de novo, 8h30 da noite. Mas vamos falar da partida contra o São Bernardo ali. Os locutores, Ana, ficavam toda hora emocionados ali. Tá em 5º, tá em 4º, vai enfrentar tal time, enfim. E foi emocionante até o final que o Capivariano conseguiu a classificação ali, parece que num gol de VAR e tudo mais. Mas fala do jogo do Coringão. Gostou dos reservas? Gostou do gol do garoto? Olha, foi um jogo que o Corinthians teve domínio no primeiro tempo, mas de novo, tem o domínio. O time titular e o time reserva tem o mesmo problema. Tem o domínio, chega com a bola, domina a bola, mas não consegue converter em esse gol. E quando você não consegue converter em gol, o adversário fica mais forte e às vezes dá umas estocadas. Nem achei o time do São Bernardo tudo isso, mas mesmo assim, algumas vezes conseguiu assustar. Até teve um gol anulado, bem anulado, mas se é outro jogador que cabeceia, a gente podia ter saído atrás. Então acho que esse é um problema que o Dorival tem que resolver, tanto no titular quanto no reserva. A hora que você tem o domínio, você tem que converter em gols, melhor dizendo, para não ficar sofrendo lá depois no final. Eu gostei muito do gol do André, eu acho que o André é um jogador muito promissor do Corinthians, veio de lesão, já jogou, acho que jogou quase o jogo inteiro, se não jogou o jogo inteiro. O Corinthians tem ali no meio de campo, tanto o André quanto o Breno Bidon, uma força, né? Jovem vindo, só que
o ataque ali tem que se ajudar. Eu acho que até o Vitinho tá um pouco melhor, mas o Guinegão deu uma caída absurda. Agora, com a contusão do Yuri Alberto, nos preocupa muito quem vai assumir essa titularidade, né? Vamos entender como é que vai ficar essa semana. O Yuri Alberto, lembrando que é sempre um touro, né? E consegue se recuperar antes do tempo. E Gibson, como é que você viu o jogo, a classificação do Corinthians para a próxima fase do Paulistão? Foi o que o André falou, foi um jogo chato, né? O Corinthians não consegue fazer o gol e aí, né, se a gente tomasse um gol, a gente tava fora do campeonato. Ou seja, não tava nem um pouco fácil o negócio, né? Mas você toma um gol desse, aí vai sair botando 5 caras ao mesmo tempo lá pra tentar resolver, pra querer virar, entra no desespero. Quando não precisava ser no desespero, né? O Campeonato Paulista poderia, tudo bem, com esse regulamento merda que tem agora, enfim. Eu não precisava sofrer no último jogo pra classificar pra fase eliminatória. Mas é aquela coisa, depois que fez um gol, aí o São Bernardo teve o quê? Teve um chute bom ali deles, né? Não ofereceu tanto perigo, né? O Corinthians teve muito mais perto de marcar o segundo gol do que tomar o empate. Não tinha necessidade disso, né? Mas conseguimos, enfim. O André meteu o pé lá na bola, enfim. Desencantou, fez um golaço, né? Mas eu ainda acho que o time ficou devendo, assim. Mas enfim, agora vamos jogar as eliminatórias. Eu vou te falar, Gibson, eu não vi uma partida tão tensa assim, que nem a sua visão. Você, Dudu, viu uma partida tensa, assim, nervosa? Você tava nervoso com a possibilidade do Corinthians não se classificar? Não era tenso, assim, era arriscado. Era uma posição que não precisava estar. Gui, é que eu acho que assim, o Corinthians sabia que com o empate ele estava classificado. Por causa dos confrontos que estavam acontecendo, o Corinthians terminaria classificado. A questão era ver a posição. Com o empate a gente ficaria em oitavo. Então acho que não teve essa tensão. Então o Corinthians não sofreu. O Corinthians fez um jogo fraco. É aquela questão que a gente fala um pouco de escolher jogo. Acho que o Corinthians escolheu não jogar tão bem esse jogo porque estava meio que garantido classificado. Vamos esperar agora para ver. Teve aí uns altos e baixos, né? A gente poderia ter pego sem Mundial, poderia já pegar o Bragantino. Até vamos pegar uma luzinha em alta. Mas fica esse ponto negativo, assim, que a gente se classificou, mas em quinto. Ou seja, a gente decide fora e aí não dá para saber ainda, caso passe, quem pega, porque a pontuação continua, né? Mas acho que não foi um jogo tenso não, Gui. Eu acho que foi um jogo mais preguiçoso do Corinthians. Começou melhor e depois que fez 1-0 também tirou o pé. Eu também não acho que foi um jogo preguiçoso, não. E também não acho que, enfim, escolher o jogo tava na cara desde o início, né? Com o time quase todo reserva. Enfim, quem não era reserva ali? Bidu não era reserva, né? O André talvez não seja não era reserva porque não tem que colocar, né? Não tem que colocar. O Angelelli voltou, mas ainda não voltou de vez, né? O André, enfim, que não jogou no meio da semana, disseram que estava contundido e que poderia ficar até mais tempo, mas já estava, 3 dias depois já estava jogando de novo. Então a gente já escolheu esse jogo para ser um jogo mais fraco mesmo, e era o jogo do Paulista, era o que a gente comentou na semana passada. A Ana, inclusive, falou: vai botar os titulares no meio da semana, e no fim de semana vai botar os reservas e ver o que acontece no Paulista. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu discordo um pouco do Gibson, acho que também o regulamento do campeonato tornou emocionante esse final de campeonato, esse final dessa fase de grupos, né? São 8 partidas apenas, então é pouco ponto a ser disputado. E por isso mesmo, nessa última rodada, pode acontecer isso. Quer dizer, tinha time que estava no meio para cima da tabela, que nem se classificou, que estava ganhando um jogo, enfim, perdeu. Cada resultado mudava a classificação e a ordem. E os comentaristas todos a cada minuto atualizando, falando com quem ia jogar, Enfim, no final até deu certo para a federação, porque não tem nenhum clássico nesse primeiro mata. Pode acontecer de todos os grandes passarem, e aí a federação vai ficar feliz pra caramba. Enfim, mas também tem outros times aí, eu até acho que vai dar uma zebra, e eu não acho que o Red Bull seria zebra, por exemplo, numa disputa com qualquer um dos outros times, né? O Bragantino não pode ser considerado zebra, e aliás é o adversário mais difícil a ser enfrentado. E não vai ser a gente que vai enfrentar, a gente vai pegar a Luzinha e tem toda a chance de, mesmo um jogo mata fora de casa, mas a Luzinha tem mandado no Canindé os jogos dela? O Gibson não foi no jogo de despedida do Canindé, Gibson? Pois é, há quase um ano atrás, né? Você vê o golpe que foi isso aí, né? Os caras, não, é o último jogo no Canindé. Eu falei, pô, vou lá, despedida do Canindé, vou lá assistir, né? Já teve 40 jogos depois disso lá. Então, e vai ter mais um agora com o Coringão. Enfim, o Canindé também.
Faz Aliás, muito tempo foi que eu não quase vejo o Corinthians exatamente há um jogar. ano atrás esse jogo. Outro dia eu vi as fotos, foi quase um ano atrás isso aí. O Corinthians, inclusive, chegou a mandar. Já mandou jogos do feminino, não mandou, Ana? Esses anos recentes lá no Canindé. Então, também é Sim, um ano pouco a nossa passado. casa ali. Não fiquei de olho na Portuguesa, não sei se fez um bom campeonato ou não. Levou mais a sério o Paulista do que o Corinthians, fez um ponto a mais. Mas também é natural, né? O Corinthians estava disputando aí a Supercopa, começou o Brasileiro, tem outros campeonatos. E a Luzinha, ela tá na Série D ou ela não tá sem série? Série D, se eu não me engano. Tem que passar da Luzinha, né, Ana? Sim, eu acredito que tem que passar da luzinha, mas assim, ó, eu acho que o Corinthians vai ter que jogar um pouquinho mais esse time reserva, se entrar com o time reserva, para ganhar da Lusa. É um time um pouco melhor que o São Bernardo, pelo que eu vi durante o campeonato. Ô, Gibson, e o Vitinho? Você tá gostando do Vitinho, não tá? O que você achou dele hoje? Cara, o Vitinho oscila, né? Que ele faz umas jogadas lindas e depois faz umas merdas gigantes, aí some na partida. Mas falta constância nele, né? Você vê, às vezes ele enfia uma bola linda e fala, cara, agora o Vitinho vai acordar na partida. Não. Aí daqui a pouco, 15 minutos sem Vitinho na partida, né? Ou fazendo bobagem, enfim, sei lá. Então é um cara que, sei lá, tá aí pra compor elenco. Não é um cara que eu tô esperando grandes coisas dele, não. Eu tô com grande medo dele ser o Thales 2026, viu? Tem um leve destaque no Paulista, mas se sair do Paulista vai desaparecer. Se continuar jogando essa bolinha, eu tinha uma confiança, eu acho que ele terminou o ano crescendo, né? E eu falei, pô, vai começar querendo estourar a boca do balão em 2026. Não está acontecendo isso, Dudu. Ele precisa pegar mais confiança. Ele tá fazendo sempre a mesma jogada. Talvez seja isso que tá incomodando você. Ele tá sempre levando pro meio e chutando pra esquerda, né? Pra dentro, levando pro ponta. E aí chutando meio que pra esquerda, cruzando pra esquerda. Ou ele tá recuando, né? Levanta com o pé direito e recua pra trás. Cruza meio que rasteiro pra trás. Acho que ele precisa variar mais esse estilo dele. Eu entendo esse seu receio, mas eu acho que a gente ainda precisa esperar um pouco, porque ele é bom jogador. De repente, ele fazendo gol, uma assistência, ele volta a ter mais confiança, assim. Mas eu espero que ele não vire o Thales de 2025. E Ana, essa semana vimos o Garro 2 vezes, né? No meio da semana, um pouco melhor. Hoje, nem tanto. Como é que tá vendo o desempenho do argentino? Eu pensei no meio da semana que ele tinha voltado, né? Porque eu achei que foi um jogo melhor dele, para mim o melhor do ano do Garro. Mas hoje me decepcionou muito, errando passe simples. Eu acho que ele não se entende com esse ataque como ele se entende com o ataque titular. Ele tá muito abaixo do que era, lógico. Quando ele tá com a bola parada ali, ele cobra a falta bem, mas escanteios hoje, nada. Achei ele muito abaixo hoje. Não sei se ele tava sentindo que jogou quinta e domingo, mas hoje não me agradou muito, não. E eu acho que o lado direito aqui ficou muito fraco. O Milans é um lateral regular, para mim ele é inferior ao Mateuzinho. E o Charles, assim, é um jogador de compor elenco, assim, mas de composição da composição. Acho que o lado direito ficou muito fraco, o Corinthians ficou pendo pro lado esquerdo, e isso dificulta o jogo do Garro, porque você não consegue enfiar muita bola, você não consegue criar tanta coisa assim. Você precisa ter mais 2 laterais atacando bem para o Garro conseguir enfiar. Mas assim, acho que ele podia chamar um pouco mais a responsabilidade, que hoje não aconteceu e quinta-feira aconteceu. Vamos ver o Garro, que eu acho que também não deve entrar no meio da semana aí, porque é o gramado sintético, né? Vamos falar um pouco mais dessa partida contra o Atlético Paranaense. E Dudu, Hugo Souza completou 100 jogos nessa noite, né? Ele que tem 27 anos, contrato até 2029 com o Coringão, completando aí 100 jogos, 50 vitórias, 26 empates, 24 derrotas, 4 títulos conquistados pelo Neneca Hugo Souza, Dudu. 4 títulos? 3 títulos. Eu falei 4, desculpa. Não, você já tá prevendo, isso é bom. Isso eu já tô confiante. Ó. Impressionante, né? Nem parece que ele chegou a 1 ano e meio. E hoje, coroado aí com esse 100º jogo, com uma vitória. Ele tá muito bem no Corinthians. Esses 100 jogos, na minha concepção, vão virar 200, 300, 400 rapidamente. Porque ele tem tudo para construir. Ele já tem uma grande história no Corinthians e ele tem tudo para construir uma história ainda maior, com já 3 títulos, quem sabe o 4º aí que você está prevendo esse ano, ou 5, enfim. Mas impressionante como ele tem bastante carisma e carinho já da torcida do Corinthians, e que ele possa continuar essa trajetória aí vitoriosa e com merecimento aí de uma convocação para uma Copa do Mundo, porque
É um baita de um goleiro. E Gibson, o Hugo Souza 100 partidas, né? 92 gols sofridos, portanto menos de um gol por partida. E 43 jogos sem sofrer gols. Sem contar os pênaltis que pegou, né? O Hugo aproveitou a chance que o Miguel desperdiçou. Tem jogado bem pra caramba, enfim, pênalti então nem se fala, a gente, foi tempo que a gente não confiava tanto no goleiro pra pegar pênalti assim. Agora que deixa o Carlos Miguel chorar lá, né, na porcadinha, ficar lá quietinho, né? Parabéns pro Hugo, né? Espero mais 200 jogos dele agora. E Ana, você acha que ele vai pra Copa ou não vai? Eu acho que ele vai pra Copa, sim. Ele tem sido convocado, apesar de não foi bem na seleção brasileira quando jogou, mas tem essa diferença aí de catar bem pênaltis, né? Talvez o Ancelotti leve um goleiro aí que seja especialista em pênaltis. Acho que ele vai sim pra Copa. Chegou totalmente desacreditado, né? Com muita gente criticando, inclusive ídolos do Corinthians como Ronaldo Giovanelli criticando a contratação do Hugo, disse que ele não era goleiro pro Corinthians. E ele deu toda a volta por cima. Porque a gente sabia que aqui no Brasil, as últimas aparições dele não tinham sido tão boas assim. E com o penal que ele pegou essa semana, né, contra o Red Bull, desde a estreia dele no Corinthians, é o goleiro com mais penalidades defendidas do Brasil, né? São 11 penais defendidos no total, 6 naquelas disputas de penalidades ali no final das partidas, né? Parabéns para o Neneca, 100 jogos, espero que ele complete muito mais aqui, como foi o voto de toda a Irmandade, que ele não aceite essa tentação de ir para o exterior, que está sendo muito legal ver a evolução dele e o carinho da torcida com ele e dele com a torcida também, né? E Gibson, essa semana a gente falou muito do Zacaria, né? Que na verdade é Zacária, não é Zacaria, e muito menos Zacarias, como o Dorival está chamando ele. Mas ele não foi anunciado. A gente falou menos do Alan, que não é Alan, é Alan. E o que você pode falar desse volante, Gibson, que veio aí do Atlético, veio do Flamengo, desculpa, ele jogou no Atlético, mas veio dos Urubus. Então, que, meu, o cara pode chamar Zaca o que ele quiser, mas o cara do Brasil, mano, aqui teve Trapalhões, então aqui é Zacaria, mano. Aqui ninguém vai chamar o cara de outra coisa, né? Boa sorte. Então, estamos no país dos Trapalhões, aqui jamais ele vai ser outra coisa, né? Bom, o Alan é um cara engraçado, porque eu não conhecia muito a carreira dele, eu fui dar uma olhada. Eu só lembrava dele na época que ele apareceu no Atlético Mineiro, lá, enfim. Mas o começo da carreira dele foi no Inter. Teve até um lance engraçado que ele convidaram ele pra jogar um torneio desses, enfim, de juvenil lá na Ásia. Ia ter na época a Copinha São Paulo. Mas falou, não, vai jogar esse campeonato. Ele foi pra lá em vez de jogar a Copinha São Paulo pelo Inter. E quando ele tava nesse torneio, enfim, tinha um olheiro lá do Liverpool, gostou, bom, contrataram o cara lá 500 mil libras, enfim, na época, né, 3 milhões, sei lá. Levaram o cara pro Liverpool. Quando ele chegou do Liverpool, o Klopp elogiou pra caramba, falou, pô, é um cara acima da média, um volante interessante, blá. Ele passou basicamente o tempo inteiro de contrato dele no Liverpool sendo emprestado pra vários times, rodou lá meia dúzia de times. Eu achei, vendo só essa informação, que eu falei, o cara chegou lá e, enfim, como tantos outros chegam lá e não é a mesma aquilo que se esperava, não aguentou o tranco lá da Liga Inglesa, mas na verdade não. Depois eu tava lendo uma outra matéria, o que rolou com ele é que na Inglaterra tem uma série de leis, enfim, de restrições para estrangeiros que vão jogar lá. O cara tem que cumprir vários critérios, enfim, a gente protegeu o mercado interno. E um deles, que parece que foi o que pegou o Alan, é que assim, o jogador para jogar lá tem que ter no mínimo X convocações da seleção principal. E ele não teve, né, na seleção nacional. Então isso atrapalhou ele, o Liverpool não podia usar ele. Então acho que o Liverpool ficou, enfim, esse tempo emprestando ele, tentando valorizar ele, pra ver se, enfim, pintava, se ele era convocado, no fim das contas não rolou. Aí, enfim, foi vendido pro Brasil, veio pra cá. Primeiro ficou no Flu, se eu não me engano. Depois foi pro o Atlético Mineiro, contratou ele, fez uma bela temporada no Atlético Mineiro. O Flamengo contratou, no Flamengo não foi tão legal, ele se lesionou, enfim, ficou quase um ano parado. Mas a impressão que dá vendo a carreira dele é aquele cara que poderia ter sido, mas não foi. Mas ao mesmo tempo é um cara experiente, enfim, um cara toca bem na bola, assim, pensa que joga que nem europeu, sabe? Não rifa a bola. Pra passar a bola tem que ser bola de pé em pé. E se erra, ele fica puto, né? Então o índice de acerto do cara de passe é 90 e tantos %, enfim, alto pra caramba, né? Não é o cara que agride muito, não é um cara que vai muito ali na área, joga mais ali de primeiro volante, enfim. É um cara que poderia ter sido, mas não foi. Mas eu acho que ele vai cair bem nesse elenco, eu acho. Ele vai disputar a posição, eu acho, ali. Se ele não se machucar, porque ele tem um histórico recente de lesões, enfim. Parece ser um cara que não é só
só pra compor elenco, sei lá, é um grau acima. É isso, né, Ana? Ele foi, enfim, contratado para ser o reserva aí, ou talvez até chegar a disputar a posição com o Ranieri. Um camisa 5, você acha que ele vai disputar a posição ou vai ficar na reserva mesmo do Ranieri? Eu acho que ele vai disputar a posição com o Ranieri, porque ele tem uma melhor saída de bola que o Ranieri, né? Apesar de a marcação dele, o Ranieri ser melhor, a marcação em si, ele ser primeiro volante, né? Mas eu acho que ele chega para disputar a posição sim com o Ranieri, já que é um pedido do Dorival. O outro primeiro volante que nós temos saiu, tem só os dois, e eu acho que vão disputar a posição. E às vezes pode surpreender, né? Eu, na contratação do Matheus Pereira, por exemplo, não achava que ele vinha para jogar como titular, e ele tem correspondido bem e tem lutado pela vaga. Então, eu gosto disso, gosto que cheguem já tentando lutar pela vaga, não tem titular certo, e vamos colocar quem tá melhor, porque tem tanto jogo esse ano que dá para jogar todo mundo. Vamos esperar aí para ver como é que vai ser o Alan. O Corinthians contratou pagando 100% do salário, né? Não paga nada aos urubus nesse momento. O salário dele está por volta de 1 milhão, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da fonte que estão escutando. E o preço de passe fixado em 2 milhões de euros, que dá mais ou menos uns 12 milhões de reais hoje, né? Tá aí o Alan, que quando os urubus compraram, pagaram 43 milhões, né? Em 2023. Estão vendendo com preço de passe fixado em 12 milhões. Já não está tão valorizado assim depois da passagem dele pelo Rio de Janeiro. Espero que ele volte ao melhor futebol dele, né? E com o Alan confirmado, aí são 5 reforços que o Corinthians trouxe, né? O Gabriel Paulista, o próprio Alan, o Matheus Pereira, o Pedro Milans, lateral, o Caio César também que jogou aí, depois se machucou. E o Zaccaria ainda não foi anunciado, então ainda não está 100% acertado para a gente colocar aqui, que seria o 6º dessa janela aí. Enfim, o Corinthians reforçando, eu acho que o elenco do Corinthians está ficando mais interessante, com mais possibilidades. O time reserva ainda não se compara ao time titular, né? Mas ele está mais forte do que estava no ano passado. Isso pode ser melhor para o Corinthians, como a Ana falou aí na temporada, jogo após jogo. Isso pode ajudar bastante o Corinthians, né? Especialmente se a gente conseguir segurar essas contusões aí. Vamos ficar de olho no Yuri Alberto aí, que agora é a nossa principal preocupação nesse momento, né? O Dorival diz que é uma lesão de posterior. O Dorival falou que é o quê? Uma lesão de posterior, mas ainda vão avaliar o grau. Porque, por exemplo, do Caio César foi liberado hoje, que é uma lesão de posterior grau 2, né? Então fica 1 mês fora. Por mais ou menos isso, o Yuri fica 1 mês fora. Mas como o Yuri sempre se recupera mais rápido... Pode ser que ele esteja no campo já no final de semana. Acho que não. Mas o Caio César, então, mais aí umas semanas para ele voltar. Sim, sim. E Ana, você queria falar um pouco do nosso lateral, né? O Bidu. Eu queria mesmo, porque a gente sempre fala do Yuri Alberto como se fosse uma pessoa que renasceu no Corinthians, mas... E é óbvio que isso aconteceu com o Yuri Alberto, mas eu acho que o Bidu também é um desses casos, né? Ele chega em 2022 para 2023, não faz um bom ano, é colocado para treinar separado, porque contratamos o Hugo e o Diego Palacios, e nesse meio tempo ele foi tentativas de empréstimo para o Juventude ou para o Vitória, que ele não aceitou, a diretoria até ficou puta com ele, porque ele não aceitou, porque queria economizar nos salários. Ele chegou a treinar separado, aí teve aquela lesão do Palácio, que foi justamente, acho que com o jogo contra o São Bernardo, que ele jogou 5 minutinhos lá, e aí ele volta sendo reintegrado à equipe e volta depois como titular, mesmo com a contratação do Angileri no meio do Paulista para o final, né? Ele continua sendo titular no Campeonato Brasileiro, titular, hoje titular de novo, titular na Copa do Brasil, e cada vez sendo mais importante para o Corinthians, né? Para mim ele é um dos melhores titulares na lateral esquerda que não tem no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a seleção é um pouco fora ainda, mas ele melhorou muito, e a torcida que antes pegava no pé dele, hoje o aplaude, né? Sempre incentiva ele quando está em campo. Então acho que o Bidu também, assim como o Yuri Alberto, é um ressurgimento de um jogador, né? Que insistiu em ficar no Corinthians e poder ir para o Juventude, poder ir para o Vitória, e hoje é titular absoluto. Mesmo com a renovação do Angileri, eu não vejo o Angileri tirando a titularidade do Bidu. Não, também não vejo não. Mas o Angileri
foi titular na final do Paulista do ano passado, né? O Bidu foi titular do Corinthians depois das finais do Paulista, né? E eu acho que é pouco tempo de bom de futebol do Bidu para levar ele para a seleção, Diego. Tem muita gente já defendendo, não, ele é seleção, tem que ser convocado. Eu acho bem difícil o Ancelotti levar o Bidu, enfim, com a Copa do Mundo aí batendo na porta, enfim, acho que ele não vai, de repente, num próximo ciclo, ele pode ser testado caso continue a desempenhar um bom futebol, que é o nosso desejo, né, Gibson? Não só o Bidu, mas o Matheus. O Mateuzinho também foi muito criticado, né? Quando chegou também. Então os Matheus, as nossas laterais Matheus, né? Deram uma bela volta por cima. E a gente confia hoje em dia no Bidu, né? Que é uma coisa que a gente não confiava um ano atrás, né? Enfim, é outro jogador do que era no passado, né? Então, acho que a Ana fez bem de chamar atenção aí pra esse renascimento do Bidu. Mas eu acho que os Matheus, as duas pontas, passaram por esse renascimento também. O Mateuzinho também chegou e, enfim, deixou a desejar e foi crescendo. E os dois laterais tomaram conta, né? Pelo menos do elenco atual, a gente não vê ninguém ameaçando eles, né? De posição. Não tem ninguém ameaçando, apesar da renovação aí, como a Ana falou, né? O Angileri acabou renovando pelos mesmos valores que ele tinha no ano passado, né? E é meio que isso, né? O Corinthians precisa ir atrás de mais um lateral aí, até para poder dispensar o Angileri, que é um jogador mais velho e tal. Teve a sua importância, como eu falei aqui no Campeonato Paulista do ano passado, mas que realmente serve para compor elenco apenas, né? E seria interessante o Corinthians ter mais algum jogador ali para brigar de fato pela posição, como a gente falou no caso do Alan e o Ranieri, né? Vamos esperar aí para ver se o Corinthians vai atrás de mais algum. Eu acho que o Bidu e o Mateuzinho podiam cruzar melhor a bola, mas enfim, não dá para ter tudo de uma vez, né? E Dudu, o Martínez, que estava fora, voltou, como a gente comentou na semana passada, né? Mas a gente não tinha informação de que ele tinha voltado contundido. E não foi uma contusão qualquer, era uma contusão no ligamento, né, do joelho. Uma contusão grave, exige ainda cirurgia, né? Eu acho que ele não passou pela cirurgia. E é um tempo longo de recuperação, né? E o Corinthians decidiu rescindir o contrato com o jogador pela demora, pelo atraso, por ter voltado contundido, por não responder mensagem, né? Sumiu, desapareceu do mapa, demorou para ver a história do passaporte. Enfim, o que você achou da rescisão do Martínez, Dudu? Na hora da moto. A moto fica só aguardando o Gui falar, Dudu, vai lá. Ele... Parece pernilonga, passando aqui, né? Mas vamos lá. Ele, que nem a gente falou, ele jogou muito bem as últimas partidas, principalmente acho que a segunda partida final contra o Vasco, ele foi importantíssimo, mas vale ressaltar o que o Marcelo Paz falou na coletiva depois, né? Que a questão disciplinar no Corinthians, né, não dá para ser quebrada. A questão maior também foi essa lesão, né? A questão do ligamento aí, que pelo menos 6 meses fora, se for ver, nós já estamos em fevereiro, março, ele voltaria para jogar agosto, setembro, é muita coisa. Então o Corinthians entrou com uma rescisão amigável, mas eu acho que é uma pena, porque ele fez boas partidas no Corinthians, é bem esquentado, tudo, a gente trouxe essa informação aqui, toma bastante cartão, faz bastante falta, mas quando precisou, ele jogou muita bola, né? Ele foi super importante nas oitavas de final contra o Sem Mundial, ele jogou muito bem a final, principalmente no Rio de Janeiro contra o Vasco, então prevaleceu a ação disciplinar do Corinthians. Serve de exemplo para os outros, mas enfim, a vida que segue, o Corinthians sem o Martínez, e ele agora que se cuide para tentar retomar a carreira dele em algum outro clube. É isso, né? Ele tinha contrato até 2027, até o final de 2027. Pelo que está sendo falado, né? O acordo é 30% do salário deste ano, 2026 apenas, sem contar janeiro, né? Janeiro é 0, porque ele estava fora, não estava lá na Venezuela. E o pagamento da cirurgia e da recuperação dele por parte do Corinthians é o que estava sendo falado, que vai ser escrito na rescisão amigável. Vamos esperar para ver se realmente vai rolar de fato e de verdade essa rescisão, né? E Ana, você acha que o Corinthians precisa ir atrás de algum jogador no estilo do Martínez, assim, com mais força física para dominar o meio campo? Você acha que o Matheus Pereira, o Carrijo,
o Alan, sei lá, o Ranieri não tem a mesma força física do Martinez? Eu acho que precisa sim ir atrás de meio de campo para compor elenco. Acho que um jogador com mais força física, acho que para ajudar, mas que tenha um pouco de técnica para dar um passe certo, né? Eu acredito que sim, porque acabou que saiu o Maicon, saiu o Rian, veio o Matheus Pereira e veio o Alan. Então falta alguém para repor ali o Martinez. Acho que a gente deveria ir assim, para contratar um meio campo e um atacante de ponta ainda, que eu acho que está faltando. O Martinez enfim, eu fico muito chateado com o que aconteceu, mas não tinha muita solução, né? O Corinthians, eu acho que se ele chegasse atrasado só, mais inteiro, a resposta talvez fosse outra. Se ele chegasse na hora e contundido, a resposta talvez fosse outra, né? Ele juntou as duas coisas, não se comunicou com direito com o clube, já tinha ficado atrasado anteriormente, então tudo isso acumulado realmente que complicou a situação dele, que saiu da Liga Americana como ídolo, né? Vocês vão lembrar, o treinador deles falou que estava saindo a alma do time, né? O Martinez está indo embora, eles ficaram muito tristes e falou, a alma do nosso time está indo embora. E chegou aqui, ele também tinha a nossa alma corintiana, né? Ele era visto como um desses jogadores raçudos que a gente costuma dar muito certo no Corinthians, apesar de às vezes essa raça ir para a violência, né? O que não é legal, mas tinha confiança da torcida mesmo assim. Uma pena que ele não teve a cabeça para, enfim, para entender a situação dele no clube e ter tomado melhores decisões, né? Gibson, essa semana a gente ficou sem o Bidon, né, que tá contundido. No meio da semana também falaram que o André ia ficar um tempo fora. No final da Supercopa ele sentiu, né, ele jogou boa parte da Supercopa sentindo o Bidon, a perna. Tem alguma previsão? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Eles passaram algum detalhe de previsão de volta dele? Eu não vi previsão, não. Alguém viu? O Bidon, pelo que eu ouvi falar, parecia que acho que ele pode estar disponível agora para o final de fevereiro. Ele perderia esse jogo agora contra o Atlético, perde as quartas de final e, dependendo da situação, ele poderia perder a semifinal. Falaram que talvez 28 de fevereiro, 1º de março, ele já estaria apto, mas aí vai ter que ver a questão de como ele se recupera, né, condicionamento, para também não colocar ele numa roubada, porque o ano é longo. Vai fazer falta, né, Gibson? Bidon? Vai fazer muita falta, pô. O moleque tá jogando uma bola fina e virou aquele jogador que não só é o cara que quebra a linha, enfim, né, pra usar um termo que os analistas de futebol gostam de falar, ele quebra as linhas do adversário, né? Mas, cara, ele faz umas jogadas muito bonitas, né, cara? É aquele jogador que o time adversário, o técnico adversário vai botar um cara só pra marcar ele. Até pra abrir buraco na defesa. Se ele sai um pouquinho pro lado, já tira o marcador dali, né? Então acho que o cara faz muita diferença, né, quando ele tá no time. Espero que ele volte logo. Espero que ele volte logo, o garoto que ganhou demais a confiança do torcedor e tudo mais. E ele sim, talvez, mereça uma convocação do Ancelotti aí. Vamos ficar de olho para ele se recuperar, quem sabe. Já pensou ser campeão do mundo com gol do Bidon? Porra, mano. Ia ser lindo, né? Ia ser lindo, mas aí... e o preço dele também vai subir um pouco pro Corinthians vender. 94 que eu torci pro Viola fazer aquele gol na prorrogação lá. Pô, foi o momento mais emocionante da Copa pro corintiano, foi quando o Viola entrou. Não, e você lembra o que ele tinha falado o dia antes? Não vou lembrar. Ele tinha dado uma entrevista, ele falou, perguntaram pra ele, afinal, mãe, ele falou, cara, eu sonhei que eu entrava na prorrogação e marcava o gol do título. Ele falou isso na entrevista, aí no dia seguinte ele entra na prorrogação e faz aquela fila na entrada da área. Quando ele foi fazer, eu falei, caralho, ele vai fazer o sonho dele, ele vai fazer o gol. Enfim, não deu certo, né? Mas foi um momento emocionante daquela final. Enfim, emocionante não está sendo acompanhar o Conselho Deliberativo do Corinthians suspendendo aí o processo administrativo contra o Andrés Duílio e Augusto Melo. Como a justiça, o promotor lá de justiça proibiu o Duílio, o Andrés e o Augusto Melo de entrarem no clube e até de conversarem com outros conselheiros, né? Porque eles estão sendo investigados por má conduta. O Romeu Tuma Júnior achou que era justo, então, suspender o processo contra eles. Que era o caso dos cartões lá, que no caso do Andrés e do Duílio, os cartões que eles, inclusive, admitiram que usaram de forma indevida, né? Já que os três não poderiam entrar no clube, não poderiam falar com os conselheiros, então eles não podem se defender. Olha só. E aí eles resolveram suspender. É um absurdo gigante isso que está acontecendo. O próprio promotor lá, o Cássio Concertino, já falou que eles poderiam sim se defender, poderiam ir ao clube nesse caso, né? E não entendeu a decisão do Romeu
Tuma Júnior. Aliás, a justiça e o conselho deviam estar do mesmo lado, né? E não, agora o Romeu Tuma Júnior colocou o conselho do outro lado. Ô, Ana, como é que você está vendo essa situação toda aí? Mais uma confusão aí do nosso modelo associativo, né? É uma palhaçada isso aí, né? Porque o Cássio Concerino lá tinha pedido para suspender o André, justamente por essa fala. Foram feitas fotos dele conversando com conselheiros, né? Entre eles o André Negão. E aí agora o Corinthians quer acabar com tudo. A gente já sabia que isso ia acontecer, que eles se protegem lá dentro, né? Mas a justiça tá aí e tá andando até que rápido para punir esses ex-presidentes do Corinthians. Eu acho que isso, eu assim, já de dentro eu não espero nada. Eu acho que vai ter que vir de fora para dentro mesmo. Fica cada vez mais claro isso, né? Essa decisão do Romeu Tuma Júnior não faz o menor sentido. Aliás, se fosse o conselho num lugar sério, eles já tinham sido colocados para fora faz tempo, né? Porque eles só estão sendo investigados porque vazou o boleto do cartão, né? Mostrando gastos ali em Fernando de Noronha e sei lá onde. E se não fosse isso, ele não teria processo nenhum contra eles, Gibson. Por isso que quando alguém, essa semana principalmente, teve muitas matérias falando o Corinthians começou a resolver os seus problemas financeiros, tá mudando o jeito. É tudo farinha do mesmo saco, cara. Ali tá todo mundo de rabo preso com todo mundo. A sensação que você tem é que assim, cada um tem um dossiê do outro guardado na gaveta e fala, você lava uma mãozinha pra mim aqui ou eu vou te expor também, né? E aí vai acabar o seu curto mandato aí. Cara, não dá pra esperar nada desse bando de rato. Nada, absolutamente nada, cara. A gente tem que torcer pra se livrar deles o quanto antes possível, porque é muito duro, cara. É uma notícia merda atrás de uma notícia merda. Todo dia tem uma notícia merda. Lembrando que no final desse ano tem a eleição do associativo, né? Vamos falar bastante disso ainda durante o ano. E Ana, vamos mudar de assunto, falar de coisa boa, né? Falar das brabas. Como foram as brabas essa semana? Teve estreia no Brasileiro? O Corinthians teve estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, que é um gramado diferente, um gramado sintético diferente. O Corinthians sentiu bastante essa diferença, entrou com um time praticamente reserva também, que nem o masculino hoje, mas conseguiu vencer de 1-0, tomou vários sufocos, principalmente no primeiro tempo. Começar com vitória no Campeonato Brasileiro é sempre bom, né? E agora essa semana, na sexta-feira, a gente tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, já está confirmado que é na Neoquímica Arena, já começou a venda de ingressos. E a estreia do Campeonato Brasileiro em casa, espero que o Corinthians continue pontuando, né? E foi confirmado a participação do Corinthians em mais um torneio internacional. Um torneio nos Estados Unidos, esqueci o nome agora. Steel Cup, né? E o Corinthians vai enfrentar os donos da casa, o Kansas City, e os outros dois que vão jogar é o Palmeiras e o América do México, que vão se enfrentar. Jogo único e aí vai fazer a final. É importante o Corinthians estar sempre presente nesses campeonatos que são fora do Brasil, fazer a marca do Corinthians, né? Fazer o Corinthians aparecer e também para jogadoras se acostumarem a jogar no frio, se acostumar a jogar em outros tipos de gramado, né? É importante isso para o Corinthians, eu acho uma boa alternativa. Aqueles torneios que são aqui no Brasil, eu não acho tão interessante, porque o Corinthians já tem um calendário mais cheio que as outras equipes. Mas esses que são fora do Brasil, sem dúvida nenhuma, acho que vale a pena o Corinthians jogar. Legal, aí as bravas começaram bem no Brasileiro e vale a pena quem quiser conhecer, por exemplo, a Neoquímica Arena e tal. Sexta-feira, então, 9h30 da noite, né, Ana? Isso, R$25 o ingresso. Uma grande oportunidade para ir na Neoquímica Arena e valorizar as bravas. E também para mostrar que a nossa torcida apoia o futebol feminino. Também foi o 100º jogo do Piscinato, esse contra o Atlético Mineiro. Ele tem um aproveitamento aí de 77%, né, com 71 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Tem o título da Supercopa de 24, Brasileiro e Libertadores de 24 e 25. Então não dá nem para comparar ainda com os 300 e poucos jogos do Arthur Elias, mas é uma marca interessante, né? 100 jogos do Piscinato na sexta, 100 jogos do Neneca hoje. Torcer para que ambos continuem aí trazendo muitas alegrias pro Coringão. Tomara, né? Tomara, né, Ana? A Ana sempre torce pro Piscinato, é a maior fã do Piscinato que eu conheço. É que você não conhece os outros que comentam do futebol feminino. Próximo jogo do masculino, quinta-feira, contra o Atlético Paranaense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Transmissão da Record Premier e no YouTube. Gibson, ano passado o Atlético Paranaense estava na Série B, né? Então não jogamos o Brasileiro contra eles, mas jogamos contra eles na Copa do Brasil.
E ganhamos fora de casa com um gol do Guinegão. 1-0. A gente sempre lembra, a Arena da Baixada tá com um gramado sintético. Essa semana teve um jogo lá, acho que foi contra o Sem Mundial, né? Que tava terrível. Contra o Santos. Gramado sintético de plástico, um pasto de plástico tava lá o gramado no meio da semana de opção. A gente vai enfrentar um pouco disso lá. Apesar do Atlético na temporada passada estar na segunda divisão, esse ano eles estão invictos, né, cara? As 2 partidas que jogaram no Brasileiro. Vai ser um jogo chato, viu? Acho que vai ser um jogo bem chato. O time deles não é um time fenomenal, mas tá na pegada. Né? Eu vi um finalzinho de um jogo deles outro dia. É um time que tá com vontade de jogar. Né? Pode não ser um time mega talentoso, cheio de craques, mas tá... E assim, na casa dos caras é assim mais complicado. Jogo pegado, viu? Sei não. Olha, eu acho um absurdo, primeira coisa, a CBF deixar ser a partida nesse campo. É contra o próprio produto que ela tá vendendo. O time de Série A tem que ter gramado de Série A. É um absurdo isso. Eu acho que vai ser um jogo difícil por tudo. Pelo campo, pelo time do Atlético Paranaense que vem embalado. Eles não jogam a quantidade de jogos que a gente joga porque o Paranaense ele joga com o time sub-20. Então eles vêm com mais vigor físico, muito mais adaptados ao gramado. Então vai ser uma dificuldade absurda. Eu não colocaria, por exemplo, os principais jogadores para jogar nisso aí. Ah, mas vai perder 3 pontos. Tá, mas se perder vários jogadores para a temporada inteira vai ser pior. Se a CBF não liga pro produto dela, bota o time reserva, bota o time sub-20, mas não machuca as principais estrelas pro jogo, pro campeonato inteiro. E lembrando que o jogo seguinte é mata, né? É um jogo eliminatório. O Corinthians deve entrar com o time mais titular, eu tô imaginando aqui. E Dudu, jogamos 29 vezes na Arena da Baixada e temos uns números positivos, né? Ganhamos 12, perdemos 10 e 7 foram empates. Era um jogo, se você for parar para analisar, que o Corinthians poderia ir lá e acho que ganhar. Não vejo, apesar de ter um time muito leve, um time muito rápido no ataque Atlético Paranaense, mas é o que a Ana falou, é um campo lá que não agrada muito pro Corinthians. Já em situações normais, acho que o Memphis, Garro já não jogariam em função do gramado. Então agora acho que com a classificação, tendo uma partida decisiva no final de semana, alguns jogadores vão ser poupados e aí eu tenho que concordar com a Ana. Acho que é uma partida que dava para buscar pontos, mas dependendo da situação, é melhor você preservar os seus atletas para o restante da temporada do que você se preocupar com uma partida só. Se fosse é a última partida, tá valendo alguma coisa, é diferente. Mas dependendo da situação, como o retrospecto do Corinthians é bom lá, o Corinthians costuma dar sorte, eu acredito que pelo menos dá para sair com um empate de lá. E é isso, né? O próximo jogo do Corinthians será contra a Portuguesa, mas deve ser no domingo, justamente porque a partida está marcada na quinta-feira, então, a não ser que inventem de jogar, sei lá, segunda, também só piora as coisas, mas enfim, deve ser no domingo. A definição acontece na segunda-feira, talvez quando você estiver escutando aqui, já saiba a data e a hora exata do jogo. Né? Alguma novidade aí, Ana? O Dorival falou alguma coisa na coletiva? Não, só o desgaste, aquilo que a gente estava comentando mesmo, desgaste de um jogo de quinta para jogar domingo, né? Joga fora os 2 jogos. 3, né? Se você for pensar no próximo do Brasileiro, desculpa, né? É o Cruzeiro fora de casa. Então são 3 jogos fora de casa. E teve esse também fora de casa. É o desgaste do início do campeonato. Ele fala que ele precisa de reforço, que ele precisa de um elenco à altura. Eu concordo com ele, isso. Mas é uma situação que eu não vejo saída. Eu acho que a CBF cada vez piora mais o calendário. Acho sem noção esse calendário, desculpa. Bom, meus amigos, então vamos encerrando essa live, encerrando este podcast 475, mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes, meu camarada. Bora, vamos lá, estamos ao vivo somente no YouTube, mas temos também o Instagram, o Facebook, Twitter, XOS, como você quiser chamar, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles irem mandar e continuar com TH só no Blue Sky, no Twitter, /X, querem mandar Timão. E Dudu, na semana que vem, como estaremos? Não podemos dar certeza ainda, mas é quase que certeza que o Corinthians joga 8h30 contra a Lusa. No domingo, então, deve ser, acho que 11 horas da noite. E Ana, conta pra gente, como é que foi a festa do Memphis? Tava lá, não tava? Eu não tava, mas fiquei sabendo que tem um contrato de confidencialidade de
30 mil euros quem quebrar. Então, acho que não vai ser tão fácil assim de você achar quem conte pra você como vai ser a festa, como foi a festa do Memphis. Então, muito provavelmente, ela assinou esse contrato, hein, Gibson? Por isso que ela não quer falar. A Ana tem dinheiro, acho que 30 mil euros não ia impedir ela de contar a verdade pra gente, mas. Eu acho que ela tá mais na camaradagem com o Memphis mesmo. É o salário que a Irmandade medo da me paga. Já pegou o cartão corporativo dela de volta? Senão ela vai usar o cartão corporativo da Irmandade. É bom lembrar que aparentemente o vice-presidente do Corinthians também não foi na festa do Memphis, né? O pior, ele foi, né? Foi expulso, que é mais Foi legal expulso. ainda. Né? Tô falando, cara, um dia desse ainda vai ter que erguer uma estátua pro Memphis lá no Parque São Jorge. Expulsar o vice-presidente do clube é foda. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.